Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Nesta manhã de terça-feira, dia 10 de maio, na alegria de podermos estar juntos, de podermos refletir sobre o Evangelho. Nesta manhã, a antífona deste dia 10 de maio, alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse de seu reino. Aleluia. Querido irmão, querida irmã, nesta manhã podemos então ter esta oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho do dia. Faz com que o nosso dia seja sempre um pouco mais abençoado do que já é, né? Então, o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Vamos então à proclamação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus então respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão, nem arrancá-las de mim. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Este Evangelho é a continuação do Evangelho de domingo, do quarto domingo do tempo da Páscoa. Então, esta terça-feira é da quarta semana da Páscoa. E a leitura do domingo de Jesus, o bom pastor, apresentando-se como o bom pastor, ainda estamos seguindo no Evangelho de João, estamos ainda ouvindo estas leituras que Jesus ainda se apresenta como o pastor das ovelhas. E principalmente das ovelhas do Pai. As ovelhas que o Pai lhes deu, né? As ovelhas que Deus deu a Jesus Cristo. Então, qual é a reflexão que podemos fazer hoje deste Evangelho? Vejamos. Ter uma prática religiosa que não se importa com a vida do povo, vicia as autoridades judaicas a não perceber que em Jesus se realizam as obras de Deus. Então, vejam bem, aquela prática, aquele costume judaico que eles têm como realização da sua religião, não se importa com os pequenos, com os pobres, com os oprimidos, e vicia as autoridades. Há uma situação tal que cada vez mais eles estão afastados do povo, dos pequenos, dos pobres. E é exatamente no meio dos pobres que Jesus veio, para o meio dos pobres, e também para ajudá-los, acolhê-los e fazer com que eles sejam resgatados em sua dignidade. Então, ele se importa com os estrangeiros,
que os judeus não acolhiam. Ele se importa com os excluídos, que os judeus também não acolhiam. Ele se importa com os cegos, se importa com os coxos, se importa com os que têm fome, com os que têm sede. Jesus se importa com esses irmãos que necessitam, e ele vai ao encontro, vai acolher. Agora, a prática judaica não. A prática judaica exclui esses irmãos mais necessitados, e por isso é uma religião assim fora e bastante fora da realidade do povo pobre, né? Uma religião estéril, uma religião que não traz vida. Tudo isso deveria levar as autoridades judaicas, né, a perceber que em Jesus Deus está agindo. Cada cura, cada acolhida, cada vez que Jesus se detém com alguém, ele se manifesta e o poder de Deus se manifesta em Jesus. Ele age e Deus age nele. Ou seja, que ele o próprio Jesus é a palavra de Deus que se manifesta na vida do povo. Ele é a própria palavra de Deus, o próprio Deus que se manifesta na vida do povo. Como, no entanto, na sua religião petrificada, a religião judaica petrificada, fria, calculista, o povo simples não contava em nada. Perderam a chance de perceber o apelo de Deus para que se tornassem ovelhas do rebanho de Jesus. Por isso que no finalzinho Jesus vai dizendo: vocês não são das minhas ovelhas, não aceitam ser do meu rebanho, das minhas ovelhas. Então, para quem está na comunidade de Jesus e se compromete com a vida do povo, então todos nós que estamos na comunidade de Jesus devemos nos comprometer com o povo que sofre, com o coxo, com o aleijado, com o surdo, com o mudo, né? As obras de Jesus necessariamente levam à verdadeira fé. Então vejam que Jesus aproveita esta falha, que é a exclusão dos pobres, dos oprimidos, dos doentes da religião petrificada judaica, para poder então viver e fazer acontecer na vida a verdadeira fé. A fé em Jesus Cristo, a fé no Pai, porque ele diz: eu e o Pai somos um. Então, Jesus e o Pai é o mesmo. Somos um. Os dois somos um. Jesus deixa isso claro diversas vezes. Então, a fé em Jesus nos leva consequentemente à fé ao Pai. Quem não está nesta lógica do pensamento de Jesus, o pensamento do Pai, ou seja, da acolhida dos pobres, dos pequenos, e fica indiferente do bem feito por Ele. Então, quem não concorda, quem não acolhe, quem não está com Jesus, fica indiferente. Ele fez este milagre, mas poderia não ter feito, poderia fazer de novo ou não. Então, uma indiferença. A indiferença é uma atitude que dói. A indiferença é uma atitude que machuca. Então, as pessoas que são indiferentes não percebem do bem que ele fez e também, como em Marcos, capítulo 3, versículos 22, atribui seu bem feito a Belzebu. Então vejam que, além de não aceitarem, não verem a ação de Deus, dizem que o bem que Jesus faz é em nome de Belzebu. Completamente distinta, completamente fora. Tudo, então, depende da atitude religiosa interior. Como é que nós estamos com a nossa atitude hoje, nossa atitude religiosa interior? Se o bem remete a Deus, Jesus só pode vir de Deus. Então, o bem
Deus é bem e o bem é Deus. Se o bem é que traz a novidade para nós, Jesus é o bem que só pode ter vindo de Deus. Por fim, se, devido a uma religião petrificada, fria, calculista, o bem não é importante, então o que Jesus faz nada significa para eles. Por isso, então, esta indiferença às obras que Jesus praticava, às obras que Jesus fazia. Então, não tenho por onde correr e nem como acorrer. Então, devemos ter aqui esta fé em Jesus pelo bem que ele faz. Como diz numa outra passagem, ele fazia bem todas as coisas. Então, que nós possamos também fazer bem hoje todas as coisas, assim como Jesus fez, assim como Jesus fazia, nós também possamos fazer hoje o bem sem olhar a quem e principalmente fazer bem o bem, né? Então, que o Senhor hoje nos ensine, nos abençoe e nos proteja neste dia, nesta terça-feira, dia 10 de maio. Vamos pedir então que Ele nos abençoe a nós e a este dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São Pedro, nosso padroeiro, e também de Beato Carlo Acutis, desça sobre vós, sobre vossas casas e famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa e abençoada terça-feira e até o próximo programa, se Deus quiser.